Um bom dia para vocês e vou iniciar esse vídeo com a oração do Pai Nosso. O outro vídeo, né, eu terminei, nem fiz a oração do Pai Nosso, vocês me perdoam, viu? Mas nesse vídeo eu vou começar logo com a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, e o que eu vou ler para vocês vai ser o Salmo 93. E foi o que o Senhor pediu para mim soltar para nós hoje, né? E eu confesso que eu já li ele, né? Porque eu orei o Salmo 91, né? E quando eu fui ver, tava na folha 93. 93, 94, não, 92, 94. Então, e o versículo é o que? Ó, o versículo não. A folha, o que eu vou ler para vocês, começou no 93, começa no versículo 1, tá bom? É o que eu vou ler pra vocês, entendeu? E eu vou orar logo, iniciar logo com o meu vídeo com a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque na oração do Pai Nosso, a gente pede perdão ao Senhor. Se vocês prestarem atenção, a gente pede perdão ao Senhor e pede que o Senhor perdoe, assim como nós perdoamos aquelas pessoas que nos devem. Que nos devem aquelas pessoas que fazem o mal a gente, né? A gente perdoa ela para que o Senhor também nos perdoe. Nós só somos perdoados se nós aprender a perdoar os outros. É só vocês prestar atenção na oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso, eu oro sempre com vocês, para que vocês entendam que a oração do Pai Nosso tá falando sobre o nosso Pai, né? Bora? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Pai, de cada dia, Pai, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixa nós cair em tentação, mas livra nós do mal, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Agora bora para o vídeo. Esse vídeo vai ser curtinho, não vai ser muito grande não. Por quê? Porque eu vou soltar o que o Senhor pediu, né? Então, ó, é Salmo 93. É Salmo 93. E o versículo, começando do versículo 1. O Senhor reina. Pra você ver, e já é uma frase. É só uma frase, ó. Não, é frase por frase. É só vocês prestarem atenção no que eu tô falando pra vocês, ó. O Senhor reina. Aí colocou 2 pontinhos, terminando a frase, ó. Está vestido de majestade. Aí botou mais 2 pontinhos, encerrando a frase, para vocês verem que são frases separadas, né, ó. O Senhor reina. Está vestido de majestade. O Senhor está vestido de seu poder. Aí terminou, mais 2 pontinhos. O mundo também está firme e não poderá vacilar. Então, o mundo somos nós. O mundo que o Senhor fala é nós. Depois eu leio outra passagem, é que os discípulos perguntaram ao Senhor o que é a parábola da semeadura. E o Senhor foi explicar que é o mundo. E são o que? Somos nós. Ó. O teu trono está firme desde então. Você está vendo? Botou 2 pontinhos de novo, terminando a frase. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Já está dizendo que o Senhor é desde a eternidade, não é da agora. Desde o início de todas as coisas, sempre foi Ele, né? Mais algo. Os rios levantam. Ó Senhor, os rios levantam o ruído. Os rios levantam as suas ondas. Peraí, deixa eu ver se não... levanta,
os rios levantam as suas ondas. Encerrou. Você está vendo que o versículo 1, ele foi cheio de pontinhos, separando as frases. O versículo 4. Mas o Senhor na altura é mais poderoso do que as ruínas grandes. Do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Você está vendo? O Senhor é maior do que tudo que vai acontecer, né? Se firma no Senhor. Muito fiel, muito fiel. Fiéis, muito fiéis são os teus testemunhos. Aí encerrou. Botou 2 pontinhos novamente. A santidade convém à tua casa. Você está vendo? A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Você está vendo? Esse último versículo aqui foi o que eu me admirei mais dele. Por quê? Porque o Senhor está dizendo nesse versículo aqui, a santidade convém à tua casa. Então, cada casa, cada templo do Senhor, ele é construído em quê? Na santificação. Por isso que as pessoas são diferentes do mundo. Elas têm que ser diferentes do mundo para poder que a gente seja santo. Porque tá aqui, olha o que o Senhor está dizendo. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santificação, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A santidade tem que haver dentro da casa do Senhor para todo sempre. Por isso que eu digo a vocês, qual é a igreja que está dizendo que elas são as loucas? Dá pra gente perceber pelas atitudes, pelas maneiras delas se comportar perante o Senhor. Se na Bíblia fala que tem coisas contra o nosso vestimento, contra a nossa aparência, se as pessoas estão desse jeito, já dá pra gente ver que essas pessoas são as loucas de dentro de quê? De dentro da casa do Senhor. Não são as prudentes. As prudentes, elas fazem o quê? Não tem uma ovelha que não escute a voz do seu Senhor. Elas também são, com certeza, mas são o quê? Desobediente. Por isso que a Bíblia, né, o Senhor trata elas como louca. Por que o Senhor trata as 10 virgens? 5 prudentes e 5 loucas, porque são 5 templos que não obedecem ao Senhor. Mas quando o Senhor, eu vou explicar para você, quando o Senhor fala de 5 templos que são loucas, o Senhor não está falando todos não. Porque tem ali 1 ou 2 ou 3 que honram o Senhor na palavra dele. Entendeu? Agora tem umas que não obedecem, tem pessoas que não obedecem, tem homens que não obedecem, entendeu? Aí eles são o quê? Ele já faz parte de quê? Da igreja das loucas. E aqueles que obedecem 2, 3, elas já faz parte da igreja das virgens prudentes. Essa vocês prestaram atenção. Em cada tempo existe pessoas, 2 ou 3 que obedecem o Senhor. Ainda está com o Senhor. Não se voltaram para as coisas desse mundo. É isso que aquela parábola das 10 virgens, ela cita. Como é que a gente desobedece a Deus? Vocês lêem as Santas Escrituras que vocês vão ver. Lá em Isaías 1. E o versículo. Por isso que eu li esse versículo. Eu não tinha lido esse versículo, mas depois que eu li esse versículo aqui no final, a casa do Senhor, ela tem que haver santidade para todos sempre. A santidade dentro da casa do Senhor nunca pode sair. Mesmo, mas Deus não se incomoda com essas coisinhas que a gente faz, não. O Senhor exige de nós santidade. Essas coisinhas nos impedem de nós passar na porta do céu. Nós não, né? Então, por isso que eu digo a você. Se o Senhor pediu para me tirar de cima de mim, pode ter certeza que Ele quer que vocês tirem também. Porque isso empata, entendeu? Isso empata da gente entrar na porta do céu. Entendeu? O caminho, ele é estreito, ele é cheio,
Quando o Senhor fala que o caminho é estreito, é cheio de é cheio de espinho, porque a gente tem que deixar as coisas que as coisas que as pessoas gostam, as coisas que as pessoas têm por hábito de fazer. Então, o Senhor está pedindo para deixar de lado. Por isso que o Senhor diz que o caminho dele é estreito, porque tem que ter renúncia. É isso que o Senhor nos fala. Vou soltar a parábola das 10 virgens. E também vou soltar o livro sobre o quê? Olha, aqui foi 5 versículos para vocês. Foi o versículo 1, versículo 2, versículo 3, até o versículo 5 para vocês. O versículo 5 todos eles foram importantes. Porque aqui tá falando da grandeza do Senhor. Tá dizendo, ó, o Senhor reina. Já tá sabendo que ele reina sobre todos nós. E aqui também tá dizendo, está vestido de majestade. Então, foi por isso que eu vi o Senhor desse jeito no dia do arrebatamento. A visão que o Senhor me mostrou foi do dia do arrebatamento. O Senhor estava vestido de majestade, de rei. Eu vi o Senhor em cima das nuvens, junto com os anjos, vestido de majestade, entendeu? Glória a Deus, é maravilhoso. Ó. O mundo também está firme e não poderá vacilar. Então, não poderá vacilar aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Vocês estão procurando a própria salvação da alma de vocês, entendeu? Vocês não podem deixar de lado por causa das coisas desse mundo, para fazer a vontade da carne. Quais são as vantagens da carne? Não é só adulterar, não. As vantagens da carne é a vaidade. Vocês viram aquela passagem de Ló que eu sempre leio para vocês? Diz, a vantagem da carne.